Sancionada em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, lei que isenta a transferência de lucros de bancos e grandes empresas aumenta o abismo entre riqueza absoluta e pobreza extrema. Especialistas defendem reforma para corrigir distorções e evitar que os cofres públicos deixem de arrecadar bilhões de reais. No ano passado, acionistas de 251 empresas de capital aberto no país embolsaram quase 80 bilhões de reais de lucros e dividendos e não precisaram pagar R$ 1 de imposto sobre esses ganhos. Por outro lado, o trabalhador com carteira assinada, que ganha acima de R$ 1.787, tem um imposto retido na fonte. 251 empresas, 28% desses 70, quase 80 bilhões foram distribuídos pelos bancos, né? Então você pega o seu dinheiro, não faz nada, vai lá e aplica no banco, né? Você é um acionista de um banco. Aí o banco te dá isso no final do ano, porque ele deu muito lucro, e os bancos esse ano deram muito lucro no país, né? Sendo que todos os outros trabalhadores, se você tem um aluguel de uma casa, você vai pagar um imposto de renda, você é obrigado a declarar. O seu salário, você é obrigado a declarar, e se no final do ano a sua continha lá, quando você faz o imposto de renda, se deu menos, você pagou, você vai ter que pagar mais. Agora, só no Brasil e na Estônia, que participam da OCDE, que são os países que participam da OCDE, só esses dois países que não cobram o imposto de renda sobre os lucros, a distribuição dos lucros e dividendos. Desde 1995, a distribuição de lucros e dividendos para acionistas é isenta de impostos. Isso graças à Lei 9.249, sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que essa medida tem aumentado a desigualdade social e a concentração de renda no país. Ele isentou o capital, isentou as famílias ricas. E o que ele fez em contrapartida? Ele fez duas coisas. Aumentou a tributação sobre o consumo, que cai em cima das pessoas mais pobres. E a outra coisa que ele fez foi segurar a tabela progressiva do imposto de renda. O que significa isso? Significa que em 1995... quem tinha que pagar imposto de renda eram pessoas que tinham um salário em torno de 9 salários mínimos, 9, 10 salários mínimos. Hoje, quem paga imposto é quem ganha por volta a partir de 5 salários mínimos. Então, você ampliou, quer dizer, para você compensar essa não tributação dos ricos, o que você fez? Se ampliou a base da tributação entre os mais pobres. De acordo com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, estudos apontam que se os lucros e dividendos voltassem a ser taxados, os cofres públicos teriam um retorno de 60 a 80 bilhões de reais por ano. Essa não tributação de lucros e dividendos tem que acabar, tá certo? Só essa medida, tá certo? Há estudos que dizem que só essa medida representaria algo entre 60 a 80 bilhões de reais para os cofres públicos todo ano. O orçamento do Ministério da Saúde é cerca de 100, 110 bilhões por ano. Os entrevistados consideram fundamental uma reforma tributária que repare essa distorção que taxa os mais pobres e isenta os mais ricos. Essa lei desde 1995 é um exemplo de que o restante da população está fora desse Estado, que você só está privilegiando realmente quem ganha mais. E deve ser ao contrário, o Estado ele deve proteger quem tem menos, com políticas públicas. Tem que taxar a renda, o patrimônio, tem que acabar com isso.